Olá, olá, estou ao vivo, né, para explicar como que é o tratamento psicopedagógico e como que o psicopedagogo pode ajudar na aprendizagem. Então, eu quero começar essa live, primeiramente me apresentando, para quem não me conhece, eu me chamo Virlândia, sou psicopedagoga e neuropsicopedagoga, estudante de neurociência, né? E tô aqui para tirar algumas dúvidas. Oi, Cauã, tudo bom? Então, como muitas pessoas me perguntaram o que que faz o psicopedagogo, como que é esse tratamento, algumas pessoas me parando na rua, querendo saber o que que faz o psicopedagogo, como pode ajudar os filhos na aprendizagem. Então é isso que eu estou aqui ao vivo hoje, né, para tentar explicar e a importância, como que é feito, as sessões, como que é feito, os momentos, e se você que está aqui conhece alguém, ou até mesmo um familiar que sabe que tem alguém, alguma criança ou alguma pessoa que precisa de ajuda de um psicopedagogo, né? Compartilhe essa live e vamos aprender juntos. Primeiro, como que é feito o tratamento psicopedagógico? Como que é feito? Muitas pessoas têm me perguntado isso. Como que é feito? Eu vou explicar de uma forma bem resumida, né? Vou tentar ser o mais breve possível. E o tratamento psicopedagógico são feitos através de sessões. E como são feitas essas sessões? A primeira sessão, tratando assim de crianças, a primeira sessão é feita com os pais, né? Ali os pais vão trazer a queixa, aquilo que está os preocupando, né? Trazendo as queixas, e ali eu vou estar ouvindo os pais, ouvindo as queixas. Essa é a primeira sessão, é a primeira consulta do tratamento psicopedagógico. Depois, o segundo momento é a segunda sessão. Antes de ir para a segunda sessão, é bom esclarecer que as sessões são feitas uma vez por semana, né, no total de 50 minutos, e é feita uma vez por semana, no total de 50 minutos cada sessão. E como que é feito? Como eu falei, a primeira sessão ela é feita com os pais traz a queixa, e ali, né, eu ouço as queixas, o psicopedagogo ouve as queixas para, né, tentar começar ali um trabalho. A segunda consulta, como que é feita a segunda consulta? A segunda consulta é feita com a criança, né? E ali a criança é feito uma EOCA, que é um trabalho onde o psicopedagogo ele vai avaliar
a função cognitiva. O que é função cognitiva? Aquilo que a criança sabe fazer, né? E se está de acordo com a idade da criança. Essa é a segunda seção. Ela é livre, né? Ali a criança vai ter um comando, né? E ali o psicopedagogo vai estar avaliando, né? Como que a criança está, o que ela sabe fazer, como que ela faz. Isso aí é um processo. Aí depois vem para a terceira sessão, a terceira consulta. Como que é feita a terceira, a quarta, outras consultas? As outras consultas são feitos vários testes. São vários testes onde o psicopedagogo vai estar ali fazendo um teste com a criança, vai estar analisando esses testes, né? Vai estar ali tirando, né, o que pode ser que está dificultando o aprendizado da criança, o que está dificultando. E a terceira, a quarta, vai depender muito da criança. A gente não tem como dizer, serão 3 sessões, terão 10 sessões. A gente não tem como dizer quantas sessões aquela criança vai precisar para atingir o objetivo. E na terceira em diante, sessões, é feito esses testes, né? E nesses testes vai ser analisado o motivo que a criança não está conseguindo acompanhar a turma, não está conseguindo aprender, por que a criança é agitado. E ali o psicopedagogo vai anotando o desenvolvimento da criança, o que ele está observando, vai anotando, e depois talvez seja também necessário uma entrevista com o professor da criança, ou talvez também seja necessário o psicopedagogo ir à escola, ver a sala de aula, como que a criança se comporta na sala de aula. E depois desse ponto, o psicopedagogo vai analisar todos os testes, né? Vai analisar ali a função cognitiva da criança e vai fazer um relatório. Talvez nesse momento precisa de ajuda de outros profissionais de saúde, né? Outros profissionais de saúde que possa ajudar, né, aquela criança. Como assim? Aí vai vir, depois que passou a primeira consulta, a segunda consulta, as consultas, né, de teste, fechou o relatório, o que é feito? A devolutiva. Aí é chamado os pais novamente, os pais vêm até a consulta e ali vai a devolutiva. O que é devolutiva? Vou estar mostrando para os pais o que a criança ela sabe fazer, qual a dificuldade dela e como ela consegue aprender. Nessa devolutiva, talvez eu tenha que encaminhar também a criança a um fono, um oftalmo, ou então até mesmo um psicólogo. O psicopedagogo ele não dá diagnóstico, ele trabalha com suposições e investigações do que está dificultando aquela criança de aprender. Então, a criança às vezes ela não aprende, não é porque a criança é preguiçosa, não é porque a criança ela é lenta, não. Todas as crianças elas são inteligentes, até porque Deus não fez ninguém burro. Todas são inteligentes, todo ser humano é inteligente. Todos nós nascemos inteligentes. Eu sempre oriento os pais, né, as pessoas que me conhecem, elas sabem que eu sempre oriento os pais desde muito cedo estimular o cérebro da criança. A criança até os 7 anos, dos 2 anos até os 7 anos, se ela for bem estimulada, o cérebro dela, né,
os neurônios dela vai multiplicar, vai fortalecer e ela vai ter mais facilidade no aprendizado. Então, é importante a criança ser estimulada, né? Os pais terem um momento, é muito importante dos pais terem um momento de leitura com os filhos, quanto antes, né? Com 2, 3 ou até antes, ter o hábito de ler com os filhos, porque isso vai trazer o raciocínio da criança, ela vai começar a pensar naquela história, ela vai começar, né, a interagir, vai começar, né, a ter um contato com a leitura. E isso é muito importante. Jogo da memória, quebra-cabeça, né? Outros jogos que também tem muitos jogos que a gente pode brincar com as crianças que vai estimular o cérebro dela. E quanto antes, né, a criança receber esse estímulo, melhor para o aprendizado, quando ela estiver em fase escolar. Então, existem esses testes para descobrir até mesmo se a criança tem algum distúrbio de aprendizado ou se tem alguma dificuldade de aprendizado, né? Como assim? Qual a diferença entre distúrbio de aprendizagem e dificuldade de aprendizagem? O distúrbio de aprendizagem envolve situações orgânicas. Às vezes a criança tem TDAH, às vezes a criança tem uma lentidão no cérebro, aí às vezes precisa ser encaminhado para um né, um neuropediatra, um neurologista. Ali ele vai fazer um mapeamento cerebral da criança e ver que às vezes não é porque a criança não queira estudar, não queira aprender, às vezes ela tem alguma dificuldade, né, algum distúrbio na aprendizagem justamente por causa de fatores biológicos, né, por causa de algum problema de saúde. E a dificuldade de aprendizagem já está interligada, né, à pedagogia, aquilo que a criança, né, por isso que eu falei sobre o estímulo à criança, estimular o cérebro da criança quanto antes, né? Por quê? Porque vai ajudar na aprendizagem. A dificuldade de aprendizagem, a criança passa a ter, na dificuldade de aprendizagem, dislexia, que é a dificuldade na leitura. Às vezes a criança tem uma dificuldade na leitura, às vezes tem na escrita, às vezes tem em matemática, em operações de números. Então, por isso que é importante a investigação, para saber se é um distúrbio ou se é uma dificuldade que a criança ela apresenta, que ela tem. Então, quem é a pessoa que pode ajudar nisso? O psicopedagogo. Agora, voltando lá para a devolutiva. Aí, depois que passou aquele todo o processo, né, de teste, de conhecer como a criança aprende, essas coisas assim, aí vem a devolutiva. E na devolutiva também é traçado, né, um plano de aprendizagem da criança, que é intervenção. Aí vamos dar o início ao tratamento, o início, né, aquela dificuldade, o início àquela aprendizagem, né? Então, na intervenção, o que vai ser feito nessas intervenções? Nessas intervenções, vamos estimular aquela criança o gosto pelo estudo. Vamos estimular aquela criança, vamos focar no potencial daquela criança. Às vezes, né, as pessoas elas focam tanto na dificuldade que esquece de focar no potencial. E a intervenção é justamente esse momento de focar, né, de estimular, de focar o potencial daquela criança. O psicopedagogo, né, ele tem esse papel de ajudar, né, no processo de aprendizagem, de ajudar nas dificuldades, de elaborar um plano de estudo,
de ver onde que está ocorrendo o erro, investigação, né? Da onde está partindo ali a dificuldade da criança. E aqui também eu coloquei sobre parceria. O psicopedagogo sozinho ou o professor sozinho não tem como fazer milagre. Precisa da ajuda do psicopedagogo, dos pais, da família, né? E da escola e talvez de uma equipe multidisciplinar, né? Às vezes precisa que a criança seja encaminhada para um outro profissional e fechar ali uma equipe para ajudar aquela criança, né? Não tem como o psicopedagogo sozinho trabalhar sem a ajuda dos pais. Ali o psicopedagogo vai ajudar os pais, orientando os pais, né? Como os pais podem ajudar os seus filhos. O psicopedagogo vai descobrir como que a criança aprende e vai orientar ali o professor da criança. Por isso que é importante a entrevista com o professor da criança. É importante o psicopedagogo, em algum momento, se não puder entrevistar, se ele puder estar presente, né, na sala de aula, vendo, observando como que a criança se comporta dentro de sala de aula, como que a criança se comporta com os colegas, como que é ensinado para aquela criança. E partindo daí, vamos dar continuidade à intervenção. E a pergunta também que me fizeram é se o psicopedagogo atende somente criança. Não. O psicopedagogo ou a psicopedagoga atende toda a faixa etária, da criança, né, do bebê até o idoso. O psicopedagogo pode ajudar também aos idosos para recuperar, né, a memória, para a prevenção, né, da perda da memória, isso com os idosos que têm mal de Alzheimer, e o psicopedagogo pode ajudar estimulando o cérebro daquele idoso, né? Então, o papel do psicopedagogo não é somente focado nas crianças, mas sim nas crianças, nos adolescentes, jovem, adulto, para estimular o aprendizado, para recuperar talvez aquilo que foi perdido ao longo do tempo, no caso do idoso, né? Que precisa muitas das vezes de um tratamento neurológico, que precisa de um tratamento psicológico e precisa também de estímulo através da psicopedagogia. Então, eu espero, né, com essa live, não quero me alongar, mas ter resumido o máximo que eu pude para que as pessoas venham conhecer a importância do psicopedagogo no processo de aprendizado, para que as pessoas venham conhecer qual é o trabalho. São consultas, são sessões onde vai haver crescimento, né, positivo no aprendizado do teu filho, da tua filha, a orientação aos pais. A gente passou aí 2 anos e pouco de pandemia, as crianças ficaram 2 anos sem estudar e muitas delas voltaram para a escola e estão passando por dificuldade no aprendizado. Então, o psicopedagogo, junto com o reforço escolar, junto com os professores, junto com os pais, junto com o profissional de saúde, pode ajudar aquela criança a se desenvolver e a crescer no aprendizado. Então, se você tem alguma pergunta, se você tiver alguma dúvida, pode me procurar, pode deixar mensagem, né, nos comentários. Se tiver interesse de compartilhar isso com um tio, uma prima, alguém da família, amigos, né, que na família alguém que precisa de um psicopedagogo, né, às vezes um idoso que está precisando estimular o cérebro
voltar a melhorar a memória, né, do idoso. O psicopedagogo tem como ajudar. E eu estou aqui para ajudá-los naquilo que eu puder ajudar. Eu amo ser psicopedagogo, eu amo ser psicopedagoga, né? Amo essa profissão e estou aqui para o que você precisar. Então, a gente fica por aqui, espero ter ajudado. Pretendo, né, ao longo da semana, sempre colocar algumas dicas para os pais, né, de fazendo coisas que dá brincadeiras que dá para fazer no dia a dia, que aparentemente para a criança é apenas brincadeira, mas na verdade ali está estimulando o cérebro e o aprendizado dela. Tá bom? Então, fiquem com Deus, que tenham uma semana, um final de semana abençoado, você e a sua família.